Capítulo 2 do livro do Varian sobre restrição orçamentária, vamos falar agora sobre impostos, subsídios e racionamento, tá? O que é um imposto? O imposto é uma situação onde o governo ele aplica uma taxa, um tributo, uma alíquota sobre um produto ou um serviço comercializado, tá? Ele pode ser aplicado de duas maneiras, pela quantidade consumida, no caso vendida, comprada, e a outra situação é quando ele aplica sobre o valor do produto. Então nós temos aqui uma situação, um exemplo, onde um cidadão americano ele paga 15 centavos de dólar por galão de gasolina. O galão nesse caso representa 3,8 litros de gasolina. Esse é o típico imposto sobre quantidade, mas o governo também pode cobrar um imposto sobre o valor deste bem. Por exemplo, supondo que o litro da gasolina custe $1, se o governo aplicar uma alíquota de 6%, significa que este produto ele passará a custar $1,06. A pergunta é, o que vai acontecer com a reta orçamentária após o governo aplicar este imposto? Simplesmente ela vai ser deslocada para dentro. Olha só, nós tínhamos essa situação inicial aqui, da reta orçamentária, né? A reta que combina o consumo de dois bens, dado uma certa quantia de renda, né? Uma quantia fixa. E agora, após a aplicação do imposto, essa inclinação ela muda. X1, nesse caso, representa o litro da gasolina nos Estados Unidos. Após a aplicação do imposto, que agora vai ser P1, né? Que representa o preço de X1, que é a gasolina, mais T. Agora nós vamos dividir isso pelo preço do produto 2, do X2. Nós teremos o quê? Que essa reta ela vai se inclinar para dentro, representando que agora com a mesma quantidade de dinheiro, o poder de compra diminuiu e o cidadão americano ele compra menos. Nós temos também uma outra situação, que é quando há o subsídio. No subsídio vai acontecer exatamente uma situação contrária. Como o governo, nesse caso, vai dar um incentivo ao consumo, então o cidadão americano, pode ser o brasileiro também, enfim, isso não importa, ele vai ter um incentivo a consumir, ele vai pagar mais barato, o que vai ocorrer um deslocamento para fora da reta orçamentária. E, por último, tem uma situação chamada racionamento, onde o governo limita o consumo de um determinado bem, de uma determinada mercadoria, que é quando nós teremos essa situação aqui, ó. O consumidor, por exemplo, assim, se o governo limitar o consumo, nesse caso, de gasolina, que é o exemplo que estamos trabalhando, o consumidor ele vai poder consumir gasolina até este ponto aqui. Ah, mas ele tem dinheiro para consumir mais. Não importa. Se ele quiser consumir mais de X2, ele pode, utilizando o restante da renda. Mas X1, ele fica limitado ao consumo de X1 até o ponto que o governo determinar como limite de consumo. Por fim, o governo ele pode combinar uma situação de racionamento com imposto. Isso ocorre, por exemplo, com serviços de distribuição de energia e fornecimento de água de uma cidade. Para a água, a partir de uma determinada faixa de consumo em metros cúbicos, o valor da água se torna mais caro. Isso vai acontecer em termos orçamentários, colocando isso numa figura, nós teremos, vamos voltar aqui, vamos ver lá no livro, nós teremos essa situação aqui, nós teremos aquilo que chamamos de quebra da linha orçamentária. Por quê? Porque a partir dessa faixa de consumo limite aqui, o valor a ser pago pelo mesmo bem, neste caso estamos dando o exemplo da água, ele se torna mais caro, o que vai fazer com que o poder de compra do cliente, do consumidor, ele diminua. Isso ocorre também com a energia, em época de bandeira vermelha. Então, olha só, taxação do consumo excedente ao limite X/1. Neste conjunto orçamentário, o consumidor tem que pagar imposto apenas pela quantidade do bem que consumir apenas do limite superior, o que fará com que a reta orçamentária se incline mais para a direita. Tá certo? Então, finalizamos aqui este capítulo 2.